Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o pêndulo simples e como ele se encaixa nas oscilações harmônicas, que aparecem muito em equações diferenciais. Vou mostrar qual é o modelo de pêndulo que a gente utiliza, os três tipos de oscilação livre, quando tem Aqui a gente tem um amortecimento, pêndulo e um exemplo simples, de uma massa oscilação presa em forçada. um fio de comprimento L pendurada num ponto fixo. Se eu puxo essa massinha um pouquinho para o lado e solto ela, obviamente ela vai começar a balançar, certo? Ela vai oscilar. Para descrever esse movimento, a gente utiliza uma função de θt, onde θt é o ângulo do pêndulo em função do tempo, ou seja, a posição dele. A derivada do θt é a velocidade angular. E a segunda derivada de θt é a aceleração angular, o quão rápido, né, na verdade, essa velocidade muda. Sempre que eu falar θt, pensa, é a posição. Aí, a primeira derivada de θt é a velocidade e a segunda derivada de θt é a aceleração. Bom, agora a gente vai aplicar as leis da física nesse pêndulo. Aparece aqui nessa equação aqui, ó. Novamente, a aceleração mais a gravidade sobre o comprimento do fio seno de θt. Lembrando que θt seria o que exatamente? A posição dele, né? Isso igual a zero. E o seno, né, ele vai aparecer por causa da componente força da gravidade, que puxa o pêndulo de volta para o centro, que é onde é o repouso dele. Essa equação está basicamente nos dizendo que a aceleração do pêndulo depende do ângulo em que ele está. Bom, quando esse pêndulo ele oscila com ângulos pequenos, a gente pode utilizar uma aproximação, onde de seno de θ é aproximadamente θ. Com isso, a equação vai ficar muito mais simples, onde a segunda derivada de θt mais a gravidade sobre o comprimento do fio vezes θt. Isso tem que ser igual a zero. Lembrando que θ, segunda derivada de θ, é a aceleração. E θt é a posição. Lembre bem dessa informação, gente. Lembre bem. E, né, nessa forma mais simples, o pêndulo se comporta como um oscilador harmônico simples, aquele com o movimento de vai e vem regularmente, assim. Na disciplina de EDO, a gente trabalha com equações diferenciais do tipo, por exemplo, a vezes y derivada segunda de y mais b, primeira derivada de y mais c vezes y. Isso tem que ser igual a f de t, onde o yt é a variável que se mexe no tempo, a primeira derivada de y é a velocidade e a segunda derivada é o que? A aceleração. Sendo a, b e c são apenas algumas constantes e f de t é uma força externa em função do tempo. No nosso caso, o yt ele lembra o nosso θt, né, que é o ângulo do pêndulo. E a forma da equação vai depender se tem amortecimento e se tem força externa ou não. Quando f de t for igual a zero, a gente tem uma oscilação livre, ou seja, ninguém de fora está empurrando o sistema. Quando f de t é diferente de zero, é uma oscilação forçada, ou seja, tem algum tipo de força externa agindo. Tudo que a gente vem construindo, eu já coloquei já no formato da disciplina aqui. Então, vamos lá. Primeiro, tem aceleração, mais duas vezes. Aqui apareceu um novo símbolo, né, que é o nosso gama. Ele vai representar o amortecimento. Ou seja, o atrito às perdas de energia, entendeu? É basicamente isso. Aí, também a velocidade, vezes, né, duas vezes o amortecimento, vezes a velocidade. Mas, novamente, um símbolo novo aqui pra gente, que é a frequência natural do pêndulo ao quadrado, vezes a posição do pêndulo. Isso tem que ser igual à força externa, que é o nosso Ft, né? Que seria alguém empurrando o pêndulo. Bom, quando esse f de t for igual a zero, a gente vai ter uma oscilação livre. E quando esse ft diferente de zero, vamos ter uma oscilação forçada. Bom,
vamos começar, né? Não exagerar muito, pelo caso mais idealizado. Sem amortecimento, sem força externa. Ou seja, o nosso gama, que eu apresentei ali, é o símbolo novo, ele vai ser igual a zero, e o nosso FT vai ser igual a zero também. Então, a nossa equação vai ficar como? A nossa aceleração mais o nosso ômega, né, que é a frequência natural ao quadrado, vezes a posição do pêndulo igual a zero. A solução é um movimento de vai e vem perfeito, com amplitude constante, ou seja, ele vai ficar para sempre oscilando, ele não vai perder a amplitude de movimento dele. Isso na prática não acontece, né? Mas é um modelo importante de a gente falar aqui, né? Bom, agora vamos colocar algo mais realista, o amortecimento, né? Quando tem atrito, a equação vai ficar basicamente a aceleração mais 2 vezes gama, que a gama é o nosso amortecimento, lembrando, vezes a velocidade mais a frequência natural ao quadrado vezes a posição, né? Isso tem que ser o quê? Igual a zero, porque a gente não está tendo força, né? Então, o nosso FT vai ser igual a zero. Bom, o termo, basicamente, 2 vezes gama vezes a primeira derivada de θ, que seria 2 vezes o amortecimento vezes a velocidade, é quem faz a energia ir sendo dissipada com o tempo. Dependendo do valor de gama, aparecem 3 tipos de comportamentos principais. Subamortecido, quando o nosso gama ele é pequeno, criticamente amortecido, quando gama em um valor específico, e superamortecido, quando o nosso gama ele é extremamente grande. Vamos começar primeiro por subamortecido, que é quando o pêndulo ele vai continuar oscilando, de aquele movimento de vai e vem, mas a amplitude do movimento vai diminuindo até parar. Esse comportamento aparece por quê? Por que ele é desejado? Ele é desejado onde? Em instrumentos musicais e em amortecedores de carro, que ainda deixam o sistema oscilar um pouquinho antes de parar. O criticamente amortecido seria quando o gama ele tem um valor específico, ou seja, o pêndulo ele volta para a posição de equilíbrio praticamente sem oscilar, e faz isso no menor tempo possível. Esse tipo de resposta é muito desejado em projetos como portas que fecham bem suave, aquelas gavetas que quando você empurra dela vai voltando bem devagarinho, e instrumentos de medição que não pode ficar tremendo em volta do valor. Super amortecido, quando o nosso gama é extremamente grande, o pêndulo ele não vai oscilar de maneira nenhuma, e ele volta para a posição de equilíbrio, onde seria metade assim, bem devagar. Esse comportamento aparece porque, na verdade, a prioridade é evitar qualquer tipo de oscilação, mesmo que o sistema né, ele vai demorar para voltar na posição, para se estabilizar. Já está acabando, pessoal. Estamos no nosso último tópico, que é a oscilação forçada, e a gente vai voltar para a equação completa do pêndulo amortecido com uma força externa. Ou seja, a primeira fórmula que eu mostrei para vocês. E vamos lá, aceleração angular mais 2 vezes o coeficiente de amortecimento vezes a velocidade angular mais a força restauradora, que seria o ômega, né, frequência natural do pêndulo, vezes a posição angular do pêndulo. Isso tem que ser igual ao que? A força externa em função do tempo. Um exemplo muito comum de força externa é Ft igual a F de zero cosseno de ômega t. Né? E esse F0 ele significa o quê? A intensidade da força, ou seja, o tamanho do empurrão, né? Eu não preciso nem falar, né, o que seria o nosso ômega, né? Que, na verdade, ele vai ser a frequência da força externa, ou seja, quantas vezes por segundo essa força empurra o pêndulo para lá e para cá. Bom, o que essa fórmula quer dizer em palavras, Gabi? Essa equação está dizendo que a aceleração do pêndulo é o resultado de 3 coisas ao mesmo tempo. A força restauradora está ligada à posição de θt, que puxa o pêndulo de volta para o centro, ou seja, ali onde ele repousa bem no meio. O amortecimento, segundo, né, o amortecimento ligado ao termo 2 vezes gama e a primeira derivada de ômega t, que representa o atrito e faz o movimento ir perdendo a energia aos poucos, ou seja, aquilo que faz o nosso pêndulo ele não ficar atingindo o mesmo ângulo que a gente soltou pela primeira vez ele, né? Que quando a gente solta o pêndulo, ele acaba diminuindo o ângulo dele. Então, é esse que é o nosso amortecimento ali. E a força externa de Ft, que é alguém empurrando o pêndulo periodicamente.
No começo do movimento, a solução é uma mistura de uma resposta natural do pêndulo com a força externa, né? Depois de um tempo, a parte natural vai morrendo por causa do amortecimento, né? E o sistema entra num regime permanente em que ele oscila basicamente entre a frequência de força externa, ômega. E se a frequência de força, ômega, fica perto da frequência natural de ômega zero, acontece o fenômeno de ressonância. A energia é transferida de forma muito eficiente para o sistema e a amplitude do movimento aumenta bastante, limitada, né, pelo amortecimento e pelas não idealidades reais, né? Bom, onde que isso vai acontecer na prática? Esse tipo de comportamento de oscilação forçada e ressonância não aparece só em pêndulos. Ele também é muito importante em sistemas massamolas, como suspensões de carros, em circuitos elétricos RLC, em que a tensão e a corrente oscilam, e em estruturas mecânicas, como pontes e prédios que podem vibrar quando sofrem forças periódicas, como o vento ou o tráfego, né? Tanto que eles brincam que se o prédio não tiver oscilação, o prédio cai, né? Mas enfim. É por isso que essa equação não é só teoria, ela é um modelo, assim, que ajuda a prever que o sistema vai oscilar pouco, muito, se vai estabilizar rápido ou se pode ter problemas de ressonância. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem o programa de Python que eu fiz do pêndulo, vou deixar disponível aqui o link na descrição para vocês darem uma olhada, vai estar no GitHub, então é só copiar e colar, e também vou deixar um arquivo TXT com todas as bibliotecas que eu utilizei. Tenha uma boa noite e até mais!